Daí, galerinha, beleza? Eu vou começar hoje então com aquela série de vídeos sobre as estruturas básicas, né, para fazer os scripts. Então a gente vai começar aí desde o início, do bem básico para o pessoal que, né, não está conseguindo pegar, não está conseguindo entender essa parte inicial de matéria de algoritmos, poder ter uma base, né, para poder acompanhar as aulas. Eu vou aqui, né, começar explicando um pouquinho como é que eu já comentei em outro vídeo, como é que a gente monta o arquivo HTML para ele receber esse script. Então, eu fiz aqui já, tá? Todas as tags completinho, já deixei na tela aqui. E o que eu vou explicar para vocês? A gente vai abrir, né, no nosso arquivo, documento, pode ser até no bloco de notas, a gente vai ter que abrir e fechar as tags HTML, tá? E a read. Por quê? Geralmente o professor não usa essas tags, mas por que a gente está usando? A gente está usando por duas coisas. Para a gente botar um título do nosso programa, correto? E a gente vai usar isso, a gente vai usar essa tag title aqui, né, no caso, que é título em inglês. E vamos usar também uma tag meta. Essa tag meta ela vai fazer o que? Ela vai setar o padrão dos caracteres para o padrão internacional com acento. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente vai declarar essa tag meta aqui, tá? Todas aquelas palavras acentuadas vão sair corretamente, vão ser exibidas corretamente pelo navegador, correto? Então é muito importante a gente declarar, né, a tag meta e a tag título, até para a gente saber sobre o que o código se trata, né? Lembrando que essas duas tags aqui elas vão estar dentro da tag read, que é o cabeçalho, correto? Então aqui eu abri a tag HTML, abri a tag read, coloquei a tag meta, a tag título, né? E aí eu fechei, né, a meta e a título aqui eu fechei, depois de colocar o conteúdo dentro, e fechei a read também. Feito isso, né, você pode até copiar aqui essa estrutura básica e já deixar num arquivo separado. Você copia e cola e começa a escrever os programas já com ela pronta, né? Feito isso, sobre a tag body, que é a tag que significa o corpo da minha página HTML. É ali que as coisas vão, os elementos, as coisas vão ser escritas, vão ser desenhadas, é ali onde vai ter fotos, é ali onde vai estar todo o meu conteúdo. Então eu preciso dessa tag para dizer, ó, aqui é onde vai estar o conteúdo, é onde onde o programa vai escrever, é onde o programa vai colocar as fotos, é onde o programa vai, né, fazer exibir qualquer coisa para o usuário. Dentro da tag body, a gente vai ter que colocar uma tag chamada script. Por quê? Porque essa tag chamada script é onde vai estar o nosso código dentro. É ali que a gente diz para o navegador que vai rodar um código em JavaScript. Correto? Sem essa tag chamada script, o navegador não vai conseguir saber que o que tu está rodando ali dentro, identificar que está rodando ali dentro é um código em JavaScript. Então, portanto, nem vai funcionar. Então, obrigatoriamente, a tag script você tem que declarar sempre. Correto? E aí você vai fechar, né? Em sequência aqui a tag script, tag body e por último HTML. Correto? Feito isso aqui, você já pode clicar em salvar. E aí você vai salvar com o nome. Eu vou colocar aqui aula estrutura 01. Eu vou colocar então aqui o nome do arquivo como aula de estrutura 01 e vou colocar ele como HTML, correto? Vou selecionar aqui a opção HTML. No caso do Notepad, ele já coloca aqui automaticamente, né, a extensão do arquivo. Eu não uso o bracket, mas acredito que ele seja a mesma coisa, seja praticamente igual. Então, galerinha, para a gente começar a escrever qualquer código em JavaScript, né, bolar qualquer algoritmo,
a gente tem que conhecer algumas coisas, correto? Então eu vou estar passando para vocês aqui bem assim, resumido e bem direto alguns elementos do JavaScript que também fazem parte de outras linguagens de programação para a gente estar começando a elaborar nossos primeiros algoritmos, correto? E a primeira coisa que a gente tem que conhecer é algo chamado variável. Tá? A variável nada mais é do que eu pegar um espaço na memória do meu computador e dar um nome para ele, tá? E esse espaço ele vai estar recebendo, ele vai estar guardando um valor, né? Vai estar guardando dados. Então o que acontece? Quando eu declaro uma variável, correto? Eu estou dando um nome para um pedacinho da memória que vai guardar um valor ou um dado que eu queira usar, que eu vou precisar usar para o meu programa, entendeu? Então, em vez de eu precisar falar para o computador que ele tem que guardar em tal posição da memória e em tal lugar, ele simplesmente eu crio um nome para uma variável e ele já sabe que tem que armazenar isso na memória. Ele tem que gravar onde é que ele guardou isso na memória, e que quando eu chamar o nome da minha variável, ele sempre vai lá buscar esse valor que está guardado lá. Isso torna, é bem prático, porque nas linguagens antigas de programação a gente tinha que programar mais a nível de hardware, e a gente tinha que dizer exatamente onde que a gente queria que ele guardasse na memória, a gente tinha que dizer onde é que ele tinha que buscar na memória. Aqui não, eu dou um nome para a variável e ele já faz como se fosse um atalho. Essa variável é como se fosse um atalho, ele cria um atalho para um lugar na memória e ele vai guardar esse dado. Né? Lembrando que sempre que eu fecho meu programa e reinicio o computador, essa memória ela vai ser limpa, né? Com a memória RAM ela só grava os dados ali enquanto ela está sendo usada. Depois dela, a memória que ela apaga quando não tem a energia para manter os dados dentro dela, correto? E o próprio computador também, depois que o programa vai ser fechado, ele vai usar isso e vai apagar. Então, variável não é banco de dados, né? Quando eu estou declarando variável, não estou gravando ela num lugar fixo, estou gravando ela num lugar temporário, onde eu vou usar para executar o meu programa. Né? Então, vendo isso, vamos dar um exemplo que eu precise fazer um algoritmo que some dois valores, correto? E que eu precise armazenar, e que eu vou armazenar então esses dois valores, um em cada variável. Você sempre vai declarar uma variável usando letra minúscula, ou seja, você vai pensar num nome que fique fácil para você associar e que faça algum sentido de acordo com o que você está falando, né? Que você está elaborando, e eu vou dar um nome aqui para gravar o primeiro valor. Eu vou dar um nome para minha variável de N1. No JavaScript, declarar uma variável é muito simples. Então você simplesmente vai escrever em letra minúscula o nome da variável N1, correto? E eu já posso dar aqui o sinal de igual, onde eu vou atribuir um valor para ela. Eu vou começar atribuindo para ela um valor chamado, um valor de 5, um número inteiro, correto? E eu vou declarar uma segunda variável, onde eu vou colocar um outro número para ser efetuada a operação. Eu vou chamar de N2 o nome da variável, e N2 vai ser igual a 3, correto? Então aqui eu já declarei duas variáveis, uma com o nome de N1 e outra com o nome de N2. E já atribuí para elas um valor, correto? Só para a gente testar agora, eu vou pedir para ele exibir esses valores na tela. Correto? E agora a gente já aproveita para olhar um outro
né, uma outra característica do JavaScript, que é o comando de imprimir. Esse comando vai ser muito útil depois em códigos mais elaborados, quando você precisa imprimir alguma coisa na tela para o usuário, que seja um resultado do teu programa, do teu script. Tá? Então, para o JavaScript imprimir algo no documento, para ele exibir algo na página, você vai usar a seguinte, né, sintaxe: document.write. E aí aqui, certo? Depois de escrever document.write, você vai abrir parênteses. Quando você abre parênteses, você está passando um atributo, correto? E o que vai ser esse atributo? Esse atributo, para o comando document.write, é exatamente aquilo que você quer escrever na tela. Então, quando eu quero escrever alguma coisa na tela, é muito fácil. É só eu digitar document.write, abrir as aspas, abrir os parênteses e colocar ali tudo aquilo que eu quero que apareça na tela. Eu vou dar um exemplo, correto? Eu vou escrever o seguinte: eu vou escrever na tela um texto falando que o valor da variável N1 é. E depois de eu dar, né, eu escrevi aqui texto sempre entre aspas, porque string é somente entre aspas, correto? Pode ser aspas simples ou aspas duplas no JavaScript. O valor da variável N1 é. Aí dei um espaço, né? Fechei, no caso aqui, as aspas. E aí eu vou dar mais um espaço e vou colocar o sinal de mais. Esse sinal de mais significa que eu vou escrever, né? Que eu vou imprimir na tela, escrever na tela mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa vai ser exatamente o valor da variável N1. Então eu vou chamar a variável N1 e o que... Só um momentinho com letra maiúscula, minúscula. E quando eu chamar essa variável N1, o que vai acontecer? Ela já sabe que ela tem que ir lá na memória e pegar aquele valor que ela guardou, né? Então é só eu digitar N1 que ele já sabe o que vai ser feito. Eu não preciso ficar declarando mais nada. É só botar o nome da variável e pronto. E aí eu vou novamente colocar mais um sinal de mais aqui, né, um operador mais, onde eu vou colocar um espaço, correto? E dizer que o valor da variável N2 é espaço. Vou fechar novamente, botar mais um sinal de mais e vou chamar a minha variável N2, correto? Com isso, eu vou estar conferindo, né, se eu declarei minhas variáveis corretamente. Caso o código esteja funcionando, ele vai imprimir na tela 5 e 3, juntamente com o texto que eu coloquei aqui. Então vamos salvar, né? E eu vou abrir ali minha área de trabalho e a gente vai ver se está funcionando certinho. Então vamos vir aqui, aula de estrutura 01, abrir com o meu navegador. Então, o código está funcionando corretamente, o valor da variável N1 é 5 e o valor da variável N2 é 3. Né? Pessoal, eu vou fechando por aqui, já deu 15 minutos já. E espero que vocês tenham pegado ali essa parte, né, de como declarar uma variável e como imprimir na tela algum texto, um valor, alguma coisa, entendeu? Por enquanto, vai ser esses dois comandos que eu vou deixar para vocês, né? Como declarar uma variável e como imprimir algo na tela, ok? Valeu, galerinha. Obrigado.